Se vai ter instituição de cultura dentro de uma reativação desse espaço que foi tão crucial na história de Nova Lima, que ela seja contada por outras pessoas. Porque quem contou essa história sempre foram os vencedores, né? Foi sempre uma história de elogio aos senhores de escravo, aos grandes engenheiros, né? Que, na verdade, estavam um pouco se lixando para a população aqui, eles estavam preocupados com o lucro. E hoje em dia são CEOs. Eu escolhi focar no Mingu por ser um bairro que articula uma relação com a mineração. Lá na Morro Velho, que é uma mineração que vai do século XVIII praticamente até 2003. E também tem uma operação contemporânea na planta industrial de Queiroz. E a proximidade do bairro com essas duas coisas, tanto com a mina, quanto a planta industrial no topo, as barragens de rejeito e tudo, cria uma situação que para mim é muito peculiar. É um bairro que começou a ser ocupado ali no século XIX, tem uma estrutura da mina de Morro Velho que brota no centro do bairro, que é o shaft. Esse shaft ele foi construído depois do desastre de 1886, que Jorge Chalmers, para retomar a exploração, ele cavou 2 poços super profundos que desviava da rota da mina velha e criou a mina grande. Então, a mina grande foi criada a partir do Mingu, né? Ao longo do tempo, esse bairro foi enfrentando os problemas da mineração, né? A gente fala que a mineração ela não se restringe, em termos de dano e problema, ao lugar das operações extrativas, né? Então, o que acontece? À medida que eles vão aumentando a tecnologia nas explosões, na mina velha e na mina grande, porque na década de 50, eles conseguiram tecnologia para tornar rentável voltar a explorar a mina velha, que tinha desabado, matou um monte de gente. A gente não tem registro direito de quantas pessoas foram, porque eles controlaram o processo de resgate dessas pessoas. Então, em 1987, teve um deslizamento de terra, a mina velha colapsou de novo, e as ruas mais próximas da mina, que é a parte de baixo do Mingu, a rachadura chegou até as casas, né? Tem gente que relata que chegou em casa e viu pela parede a casa vizinha. E essas pessoas elas foram tiradas dali, foram reparadas pela Morro Velho num processo que foi completamente controlado também pela empresa, com casas numa subida, assim, no ponto mais alto do bairro, que o pessoal até chama de Morro da Pipoca, por causa do aspecto das casas que foram construídas ali. E, na verdade, elas foram colocadas muito próximas à barragem de Queiroz. Não deram a titulação da terra de graça e imediatamente para as pessoas. Tem gente que não sabe se a documentação que tem vale como título de propriedade. Tem gente que acha que não tem. O que dá para entender dessa situação é que essas pessoas não tiveram informação suficiente. E isso eu acho super grave, assim, porque elas não controlaram o processo de reparação. Elas
tiveram um poder de escolha dentre opções dadas pela empresa que causou o desastre. E da documentação que seria necessária para garantir alguma segurança para elas não têm informação direito. Sobre a contaminação do arsênio, o que a gente tem é que a própria AngloGold declara que uma barragem de Queiroz contém rejeito arsenical. Acho que foi na década de 90, 2000, um grupo de pesquisadores internacional passou no Mingu e testou as crianças. Várias crianças tinham uma concentração mais alta de arsênio na urina do que é esperado. E aí não se sabe ao certo se essa concentração é por causa do solo, que naturalmente tem essa substância, ou se é por causa da atividade da mineração. O problema todo dessa questão é que o arsênio ele causa aborto, câncer, uma série de condições que tem multifatores que podem causar. Mas a gente não tem uma política pública de saúde de controle sobre esse tipo de contaminação. Aí, por exemplo, tem gente no posto de saúde do Mingu que entende que tem uma ocorrência alta de câncer na população. Mas se a gente não tem esse tipo de pesquisa, não tem como provar, sabe? O que acontece aqui em Nova Lima é que a mineradora, como ela era proprietária de grande parte das terras, ela tinha o monopólio da terra. Eu acho que a gente pode dizer dessa forma, né? Ela tem vários tipos de negócio na cidade. Tem um CNPJ específico para trabalhar com a questão imobiliária. E aí, o que eu entendo é que, tipo, a gente fala muito de vocação mineradora e tal, e de repente vem uma vocação imobiliária, o que na verdade é o que está dando lucro naquele momento, o que a gente vai conseguir extrair de melhor daquela terra, sabe? Eu acho que do jeito que está sendo formatada essa operação urbana consorciada, a gente está abrindo mão de muita coisa. Daí tem a questão de que é mais um empreendimento imobiliário da AngloGold. Eles estão criando prefeitura, AngloGold e a Concreto estão criando um novo vetor de crescimento na cidade. E esse vetor vai dar aonde, sabe? Vai para cima do Rego dos Carrapatos, para cima da Mata do Jambreiro. E aí, a outra questão que me preocupa demais é que AngloGold, nos discursos, ela fala que está abrindo mão de um tanto de coisa. Mas ela não vai abrir mão da gestão da memória. Se vai ter instituição de cultura dentro de uma reativação desse espaço que foi tão crucial na história de Nova Lima, que ela seja contada por outras pessoas. Porque quem contou essa história sempre foram os vencedores, né? Foi sempre uma história de elogio aos senhores de escravo, aos grandes engenheiros, né? Que, na verdade, estavam um pouco se lixando para a população aqui, eles estavam preocupados com o lucro. E hoje em dia são CEOs, né? Os representantes dessa empresa. Essa consciência histórica ela é crucial para a gente pensar em outros futuros possíveis para Nova Lima, né? Tipo, questionar esse modelo estabelecido e pensar o que a gente pode criar a partir disso, né? Eu estou muito contente desse movimento estar acontecendo a partir do Banqueta, e a opinião pública me parece que está embarcando nesse movimento, né? Que eu acho que isso é a semente de transformação que é possível.